Boa tarde, aqui começa o Era Uma Vez, já o tínhamos dito, novo programa da Rádio Clube da Feira, que vai estar consigo todas as quintas-feiras, também com reposição ao fim de semana. Vamos contar-lhe histórias, precisamente porque era uma vez, com a Virgínia Millefiori, que vai estar aqui connosco, semanalmente, não só para contar histórias, mas também para lhe trazer histórias, ou seja, de iniciativas, de eventos que se realizem à volta da leitura, à volta das letras, acima de tudo, à volta da arte, de encantar, e é para isso que cá estamos também. E começamos, Virgínia, boa tarde. Viva, boa tarde a todos. Hoje um bocadinho com mais de adrenalina, não é? Nestes minutos iniciais, de que as histórias e os palcos que costumas pisar aqui é um bocadinho diferente, sem público. É. Temos o público do outro lado da cortina, não é? É mesmo isso, mas a adrenalina é a mesma. Exatamente. Acima de tudo, de satisfação também, não é? Sempre. Muito. Estou sempre muito bem quando estou com as minhas histórias. Ora, muito bem. E nós também vamos ficar encantados, tal como os teus meninos costumam ficar, os meninos e os adultos. É bom que se diga, não é? Que às vezes eles ficam muito mais encantados até do que os pequenos. Não é? Acontece muitas também. Vezes. Começava por te perguntar qual a importância de contar histórias às crianças, particularmente. Bem, a primeira resposta imediata é mesmo para as crianças sentirem o prazer que é ouvir uma história, ou seja, a primeira grande finalidade de se contar uma história é para que a criança se divirta. Mas vai muito além disso, não é? Muito além disso, e hoje em dia os estudos vêm comprovando cada vez mais de que ouvir histórias, ouvir contar histórias, deixa marcas para a vida. Inicialmente, nos primeiros anos, as histórias deixam marcas na alma e alimentam a alma, e é isso que inúmeros estudos de pessoas que obviamente trabalham estas áreas, e eu não trabalho estas áreas, eu sou uma interessada só, uma autodidata, e leio também sobre isso, também a minha área de formação é um pouco virada para, não é, essa área, e na verdade ouvir histórias dá-nos as ferramentas, principalmente quando somos crianças, quando somos mais novos, para interpretar o mundo. As ferramentas que nós precisamos para construir as nossas concepções acerca das coisas, das pessoas, dos sentimentos. E logo isso desde muito novos, desde os primeiros contos de fadas que se ouvem. Pode produzir o efeito, e produz com certeza também, desde pequeno, ficarmos com hábitos de leitura que depois nos vão ajudar no nosso desenvolvimento também intelectual e cultural, não é? Certo, certíssimo, Paulo, certíssimo. Essa é a vertente mais em que quase toda a gente adivinharia a resposta, não é? É bom ouvir histórias porque é assim que se, de alguma forma, formam leitores. É ao ouvir histórias, é ouvir alguém contar histórias com gosto, com vontade, que nós estamos também a formar-nos como leitores. E os pais, neste aspecto, têm um papel muitíssimo importante, não é? São os pais os modelos de leitores. Os primeiros modelos de leitores que temos são os pais. E claro que, como dizias e bem, ao nível, por exemplo, das realizações académicas depois, mais tarde, não é, que se denotarão mais tarde, são crianças que sim, que têm um vocabulário muito mais diversificado, e por isso mesmo também conseguem transmitir melhor aquilo que pensam acerca das coisas e, acima de tudo, também aquilo que sentem. Como é que hoje em dia as famílias, com a azáfama que têm, a pouca disponibilidade de horários, o stress do cotidiano em que nós vivemos, têm tempo ainda para contar histórias, ou já não se conta tanto como na nossa infância se fazia? Que percepção é que tens disso? Bem, eu tenho os dois lados. Eu tenho constatado duas realidades. Pais que na verdade que não têm tempo. E que não têm tempo nem têm vontade de arranjar esse tempo, porque depois é assim também, não é? Também de repente não há assim... Às vezes é mais um bocado por aí, não é? Porque já não estou com paciência para isso, e às vezes contar a história também nos libertava a nós desse stress, dessa adrenalina do dia. Sim, também, não é? O efeito terapêutico, digamos assim, que produz na criança, também pode produzir em nós próprios, não é? Sem dúvida, mas isso sem dúvida. E é como tudo, é uma prática. É como uma prática. Começamos um dia
e no outro dia vamos melhorando, e no terceiro dia já nos faz falta, e no quarto dia já está uma rotina sistematizada, é uma prática. Desde que tenhamos vontade, como pais, de abrandar. Essa é a primeira premissa. Temos que nos permitir, enquanto pais, enquanto família, abrandarmos. E abrandar significa isso mesmo, chegarmos a casa e definirmos o momento em que vai haver uma história, que normalmente acontece sempre antes de deitar, não é? Essa é a rotina que tem vindo a acontecer. E na verdade, que tem vindo a acontecer, não é? É a prática comum da maior parte das pessoas, não é? E bem. Mas também, se não for bem programado, esse momento pode ser um terror, não é? Pode ser agitado. Sim, porque se tem que contar 5 vezes a mesma história, não é? E porque depois dessa história quer-se ouvir outra e mais outra e mais outra, e aquilo que seria uma rotina curta de sono passa a ser uma rotina de 45 minutos em que estamos ali, não é? A contar a história para a criança, e a criança não dorme o pai ou a mãe, não é? Que também acontece muitas vezes. Acontece primeiro, não é? E a mim também, às vezes me acontece, não é? Dorme a mãe e a criança está ali, e o meu filho está ali, ou ainda a folhear o livro. Mas é também algo que se treina. Se nós definirmos e se nós conversarmos com a criança, deixarmos a criança escolher as histórias, serão só aquelas histórias, vai escolher só 2 ou 3 histórias, vão ser só aquelas histórias, e nesse aspecto sermos um pouco inteligentes, não, vão ser estas as histórias, torna-se tudo mais fácil, e com o tempo a criança já vai percebendo que são só aquelas 3 histórias, ou são só aquelas 5, em minha casa são 5, são só aquelas. Minha casa é uma porque eu utilizo esse método, a esta hora é só esta. É só esta, exato, é só esta, e depois lá está, pode ser um terror se não prepararmos o momento. Porque o momento da hora da história, da hora do conto, antes de dormir, tem que ser preparado. Sim, tem que ser preparado. E tem que ser preparado antes de ir para o quarto. Ou seja, antes o que eu recomendo, não é? Enquanto mãe leitora e enquanto professora também, é que esse momento seja antecipado antes de ir para o quarto. Em que se apaga a televisão, no caso da criança estar a ver televisão, em que se baixam as luzes, isso é muito importante, não é? As luzes sempre, o cenário, não é? Exato, montar o cenário completamente. Como se fosse um jantar romântico, não é? Ninguém gosta de um jantar com luz de talho, não é? É exatamente a mesma coisa. Baixarmos as luzes, no quarto já está uma luz tenue, já está tudo preparado para esse momento que é a hora de quando antes de deitar, que é maravilhoso. E é essa partilha que tu dizes que é fantástica, não é? Também é essa hora em que o pai e a mãe podem estar ali só a estar. A relaxar também, não é? Isso. Muito bem. E então eu propunha-te neste início que, para relaxarmos também, porque estamos no final de um dia de trabalho, não é? Esta hora que o programa está a ser emitido, e por que não relaxarmos com uma história, não é? Bem, ótimo. Olha, eu desta vez preparei um conto tradicional português que faz parte. Em algumas sessões eu saco um conto tradicional português, não é bem a minha praia, mas eu gosto de alguns contos tradicionais portugueses. E deste em particular, que foi um conto que eu vi num manual escolar, que eu não me recordo de que ano foi, mas foi num manual escolar, eu devia estar, sei lá, na 3ª ou na 4ª classe, não sei. E também tenho a certeza que muitos dos nossos ouvintes hão de ter visto este conto algures. Vamos a isso. E começa assim. No tempo em que os animais falavam. No tempo em que os animais falavam, havia uma raposa. E a raposa era como todas as raposas, muito astuta, muito manhosa e muito gulosa, no caso. E ela vivia num soto, lá no meio daqueles castanheiros. Mas não vivia só. Havia um moço entre os castanheiros, que ele olhava com aquele ar de que a qualquer momento eu vou te apanhar. Mas isso não acontecia, porque o moço, essa ave da altaneria, muito esperto, se punha sempre ali à coca, a ver onde é que ela estava, e agora estava aqui, e agora estava acolhi. E ele ia próprio também gozando com ela, e descia um raminho mais abaixo, e outro raminho mais abaixo, e ela sempre à espera de o apanhar. Mas tinha que se contentar com o costume. Galinhas, do galinha mais próximo, um ratito que por lá passasse. Mas um dia, ou melhor, uma noite, porque as raposas caçam de noite, não é?
Ai, que ela teve tanta sorte, que o mochinho lá estava pousado no ramo mais baixo daquele castanheiro e ela não queria acreditar-se naquilo. Era como se fosse, não sei, uma visão. E o mocho, coitado, também não se tinha percebido que ela ali estava atrás. E em menos de nada, apanhou. E muito contente ficou com o mocho na boca. Bem prontinha para o meter no papo, quando se ouve um piar estranho. Não sei, sabes piar como um mocho? Mas o coitado lá estava no meio da boca, também devia piar pouco. Mas falou e disse-lhe assim: Senhora Dona Raposa, oh, Senhora Dona Raposa, pois finalmente, Senhora Dona Raposa conseguiu o que queria. Finalmente apanhou uma ave de altaneria como eu. Pois bem, deve estar muito orgulhosa deste feito. E a raposa tinha os olhinhos a brilhar e aquele sorrisinho de vaidade. Pois bem, Senhora Dona Raposa, eu acho que toda a floresta merece saber este feito, Senhora Dona Raposa, porque realmente isto não caça só galinhas. A Senhora Dona Raposa qualquer também caça mochos e bem. Pois olha, faça o seguinte: apregou à floresta, porque merece, a Dona Raposa. Ai, o brilhozinho da raposa nos olhos e aquele sorrisinho de vaidade. Olha, faça isto, diga bem alto: mocho comi, para que toda a gente saiba o que aconteceu. E a raposa, inchada de vaidade, com os olhinhos cada vez mais a brilhar, inspirou, abriu a goela: mocho comi. E é nesta altura que o senhor mocho, o que é que ele faz? Pôs-se dali a andar para fora, com quantas asas tinha. E se a raposa quis jantar, pois teve que se contentar com as penas que lá lhe ficaram na boca e com um ratito qualquer que lhe passasse por debaixo do castanheiro. E é assim, meus caros, e é assim que acontece quando a vaidade é muita e o povo esquece. E Vitória, acabou-se a história. Muito bem. Para quem nos ouve, lá em casa ou noutro sítio qualquer, até no carro, que história é esta que acabaste de contar? Eu gosto muito desta história, rimo sempre desta história. É uma história retirada de uma recolha de contos tradicionais do povo português, de contos tradicionais portugueses, de Teófilo Braga, que foi um dos grandes pesquisadores das lendas e destas fábulas e deste repertório tradicional português, que muitos de vocês se hão de lembrar, que aparece sempre nos manuais. Esta é uma história com algumas variantes. Em alguns casos, em vez de ser a raposa, é o lobo, e dependendo de região em região, vamos encontrando então estas campeantes, mas a moral é sempre aquela. Muito bem, e já daqui a instantes nós vamos ficar também neste Era Uma Vez, precisamente com sugestões que têm a ver com histórias para o fim de semana que se está a aproximar a passos largos, e naturalmente vamos deixar essas propostas para que possa também passar por locais onde, além de ouvir histórias, possa ver também e partilhar momentos fantásticos. RCF. O prazer de ouvir rádio em 104.7. A mais ouvida da região. No próximo sábado, dia 25 de junho, o município de Santa Maria da Feira e o R-Clube BTT vão levar a cabo um passeio de cicloturismo que vai implicar o corte e o condicionamento do trânsito entre as 15h30 e as 18h30 em algumas ruas de Lobão, Caldas de São Jorge, Fiães e Guisante. A informação detalhada sobre a suspensão de trânsito inerente a esta prova de cicloturismo encontra-se disponível no menu avisos do portal da Câmara Municipal em www.cm-feira.pt. A organização do evento apela à compreensão de todos para eventuais transtornos.
Cavalinho, um símbolo de elegância intemporal. Criatividade e design em bolsas, malas, calçado e acessórios de moda. Cavalinho, atual, jovem, atrevido e apaixonado. Cavalinho, criamos novas formas, apresentamos novas ideias para quem aprecia a exclusividade. Cavalinho, uma paixão secreta. Visite-nos em cavalinho.pt. 27º aniversário de elevação à Vila de São João de Vês, de 30 de junho a 3 de julho. Quinta-feira, 30 de junho, pelas 19 horas, sessão solene no Salão Nobre da Junta de Freguesia e a intervenção dos violiníssimos e flautiti da Academia de Música de Passos de Brandão com o Paulo sediado em São João de Vês. Sexta-feira, 1 de julho, às 19 horas, abertura com o grupo Blue and White Strings Duo, às 22h30. Atuação do grupo musical tributo ao Elvis, anos 70. Sábado, 2 de julho, das 9 às 12, torneio de futebol e jogos tradicionais, 15h30, mega aula de zumba, às 22 horas, atuação do grupo musical, a banda Miranca. Domingo, 3 de julho, representações das associações a partir das 15h30, com a atuação do Patronato Amor de Deus, Centro Escolar EB1 de Soto Redondo. Às 18 horas, pequenos cantores da Escola da Fonte Seca e do Centro Escolar. 21 horas, atuação do grupo Duo, Duas Gerações. 27º aniversário de elevação à Vila de São João de Vês, de 30 de junho a 3 de julho. Atenção! Em Albergaria Velha, a loja de novo e usado, na Estrada Nacional número 1, ao quilómetro 249.5, no lugar da Feira Nova, lote 4. Móveis, Sofás, candeeiros, cristais, quadros, bronzes, porcelanas, relógios de mesa e caixa alta, faqueiros, bibelôs, colchões normais, ortopédicos, medicinais e colunais. grande quantidade de discos em vinil. Visite-nos, abertos também ao domingo à tarde. A loja de novo e usado em Albergaria Velha, na Estrada Nacional número 1, ao quilómetro 249.5, lugar da Feira Nova, lote 4, com o telefone 234-522046. A loja do novo e usado, sempre com grandes descontos. Folklore Festival Folk Arts, dia 2 e 3 de julho, no Largo Nossa Senhora do Desterro. Uma realização e organização do Rancho Folclórico Os Fogueteiros de Arada. Música, dança, artesanato, mercado, artes e ofícios. Animação garantida a partir das 21h45 de sábado e no domingo a partir das 15h30. Uma organização da União de Freguesias de Ovar, São João, Arada, São Vicente Pereira, José e com o apoio da Câmara Municipal de Ovar. Folklore Festival Folk Arts, dia 2 e 3 de julho, no Largo da Nossa Senhora do Desterro. Farmácia do Cavaco, ao serviço da sua saúde e bem-estar. Na Farmácia do Cavaco, você tem sempre um farmacêutico ao seu dispor. Sabe porquê? Porque estamos abertos 365 dias por ano, durante 24 horas por dia. A Farmácia do Cavaco, a pensar em si, realiza também consultas de nutrição, podologia e oftalmologia. Marque já a sua. Procure-nos no Cavaco ou ligue 256-378-074. A Farmácia do Cavaco patrocina a rubrica Farmácias de Serviço na Rádio Clube da Feira. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança. Senão você dança. Não dance. Deixe o seu carro no Rodinhas. Oficina prestigiada com serviços rápidos de mecânica, alinhamentos de direção e venda e colocação de pneus novos e usados. O Rodinhas, junto às bombas da Galp nas 4 estradas em Condizende. Visita ou contacte o 912-952-839 ou 227-452-343. Quem prefere o melhor para o seu carro, prefere o Rodinhas. Você precisa de alguém que te dê segurança. Segunda viagem etnográfica. Uma viagem pelos sabores da gastronomia tradicional. Dias 24, 25 e 26 de junho. Castelo de Santa Maria da Feira. O Rancho Regional de Argoncilho convida-o a participar na segunda viagem etnográfica.
folclore, tabernas, artesanato e muita animação. Dia 24, Festival de Folclore Concelhio. Dia 25, 33º Festival de Folclore do Castelo. Dia 26, Jogos Tradicionais e Festival de Folclore com grupos infantis. Segunda viagem etnográfica. Uma viagem pelos sabores da gastronomia tradicional. Ó meu Porto, onde a eterna mocidade diz a gente o que é ser nobre e leal. A Casa do Futebol Clube do Porto de Fornos tem o prazer de convidar todos os seus amigos e clientes a almoçar e jantar no seu restaurante na Feira à Moda Antiga em Fornos nos dias 24, 25 e 26 de junho. Venha provar as nossas especialidades. Todos os dias, caldo verde e papas de sarrabulho, o tradicional arroz de feijão com rojões, entrecosto na brasa, fevras e pataniscas e a deliciosa sardinha assada. Sábado ao almoço, galo estufado com ervilhas. Sábado e domingo ao almoço, a habitual feijoada. A Casa do Futebol Clube do Porto de Fornos conta consigo. 13ª Feira à Moda Antiga, mostra das coletividades e artesanato e tasquinhas. Dias 24, 25 e 26 de junho em Fornos, Santa Maria da Feira, no Parque Manuel São Pinto. Sexta-feira, dia 24, às 20 horas, abertura da feira com presença da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Às 21, Grupo Popular Vozes da Eira de Escapães. No sábado, dia 25 de junho, às 15, abertura da feira com música ambiente. Às 21 horas, apresentação do Conservatório de Música Terras de Santa Maria. Às 22 horas, noite de fado com as fadistas feirenses Mafalda Campos e Raquel Souza. Domingo, dia 26 de junho, às 10 horas, abertura da feira com música ambiente. Às 15, jogos tradicionais. Às 17 horas, folclore com o Rancho Folclórico de Santa Eulália de Sanguedo. Às 18h30, Rancho Grupo de Danças e Cantares de Rio Meão. Às 19h30, demonstração de uma aula de zumba pela professora Ana Portela. E às 21 horas, atuação do Grupo de Folclore da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Escapães. Visite Fornos nos dias 24, 25 e 26 de junho. Uma organização da Junta de Freguesia de Fornos e com o apoio da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Rádio Clube da Feira, emissora das terras de Santa Maria. A referência de uma região. De regresso com este Era Uma Vez, é a primeira edição, nesta quinta-feira. Vai ser sempre assim, também com oposição aos fins de semana. Comigo está a Virgínia Millefiori e vamos agora deixar propostas precisamente para este fim de semana, que está quase a chegar, não é, Virgínia? Há muitas sugestões para dar, não é? Sim, eu trouxe uma série de sugestões que são atividades para fazer em família. Muitas delas não têm diretamente a ver com os livros nem com a leitura, mas de alguma forma podem, lá está, ajudar a construir narrativas e belas histórias em família. E a primeira delas é uma que eu por acaso vou fazer em família no dia 25 de junho, que tem a ver com uma atividade promovida pelo Zoo de Lourosa, pelo Parque Ornitológico de Lourosa, que é uma iniciativa chamada A Descoberta do IMA, no Parque das Ribeiras, em Fiéis, não sei se conheces. Conheço, esse parque um local maravilhoso, não é? E que tem acolhido diversos eventos, porque conjuga precisamente a natureza, não é? Sim, é isso mesmo. Essa envolvência grande que nos traz também ondas de relaxamento, não é? Completamente. E então, vou-te dizer, este dia 25 de junho, às 9 da noite, vai haver então a atividade Observação Noturna de Pirilampos, que tem vindo a acontecer desde o início de junho, que finalmente eu consegui inscrever a minha família. Eu acho que se vocês tentarem, se calhar ainda conseguem. É mediante inscrição, vocês vão ao site da Câmara Municipal da Feira e está lá a informação no Pelouro do Ambiente acerca desta atividade, que é às 9 horas. Entretanto, se quiserem fazer também de fotografia de natureza e vida selvagem no dia 25 de junho, é de manhã, das 10 à 1 e depois das 2 às 5, e aí serão acompanhados por alguém que sabe muito acerca de fotografia na natureza. Entretanto, depois mais tarde há outras atividades que também vão decorrer no Parque das Ribeiras, nomeadamente no dia 3 de julho, de manhã,
é uma atividade de identificação de libélulas ou libelinhas, tudo para fazer em família. Que é uma apreciação fantástica, eu posso dizer, porque já o fiz e os mais pequenos gostam muito. Sim, eu soube, eu acho que alguns dos nossos ouvintes hão de ter ouvido falar também de uma noite de observação noturna de pirilampos em Gaia, no Parque Biológico Exatamente. de Gaia. E então, de fonte muito fidedigna, me disseram que há pessoas que vão ao Parque Biológico de Gaia ver lá os pirilampos, observar os pirilampos à noite. E depois vão ao nosso Parque das Ribeiras a Fiães. E entretanto, quando se apercebem da quantidade de pirilampos que há no Parque das Ribeiras em Fiães, sentem-se completamente defraudados com aquilo que viram em Gaia. E com o combustível que gastaram desnecessariamente, por exemplo, até porque estas atividades são gratuitas e carecem somente de inscrição via e-mail, e é um processo muito simples. É só vocês então explorarem quer o site da Câmara Municipal ou então o próprio site do Zoo de Lourosa. Muito bem, e agora temos mais sugestões para dar? Sim, e aqui já mesmo no Zoo, no Parque Ornitológico de Lourosa, que é um sítio que eu adoro e que tenho ido agora com mais frequência. Eu não sei se já lá foste ultimamente, aquilo realmente tem uma experiência sempre diferente, não é? E agora, no dia 26 de junho, portanto, no domingo, é também uma atividade gratuita que é uma atividade gratuita, que lá está, a única coisa que é preciso é o ingresso do parque, não é? Adquirir o ingresso do parque, sendo que há também preços especiais para crianças, e a partir de uma idade, ou aliás, até uma idade as crianças não pagam. Eu não sei a que idade é, honestamente, mas vejam no site do Zoo de Lourosa, que lá está essa informação. E então, este domingo vai acontecer a atividade que é gelados para as aves. Então, não são hóspedes, os visitantes, eu ia dizer guests, os visitantes são convidados a fazer manualmente gelados para as aves, como obviamente com as sementinhas e com aquelas coisas todas, claro. E larvas. O meu filho uma vez foi lá dar comida, alimentar lá as aves com a escola, e veio fascinado com as larvas que mexeu e com as sementes que misturou, e é um bocadinho isto que se propõe. Esperamos não ver pessoas a comer os gelados que são para os animais, não é? Exato. Aqueles mais golosos, não sei. Não sei, porque ele deve ter um aspectinho, não é? Para ser um gelado, o gelado é sempre bom. Vamos ver pessoas a voar. Bem, mas lá, neste dia, assim como todos os fins de semana e todas as semanas, aliás, todos os dias da semana, poderão também assistir à atividade à hora da alimentação dos flamingos e à alimentação dos pelicanos, respectivamente às 4, aos flamingos. Vocês vão um bocadinho antes à zona dos flamingos e ficam lá à espera que venha o tratador, e os visitantes, adultos ou crianças, alimentam os flamingos. E também com os pelicanos passa-se a mesma coisa. É uma experiência única que eu aconselho mesmo em família, e lá está, e no final é sempre uma boa história que se conta. E que nós temos efetivamente para contar a quem não teve a oportunidade de lá ir, não é? Mesmo, eu aconselho a 100%. Fica o repto. Vamos ouvir agora também uma música que nos traz à memória a nossa infância, para quem nasceu, por exemplo, na década de 70, não é? Como eu. Sim, para quem nasceu em 70, exato. 70, exato, tens razão, mas nasci em 70. Obviamente. Porque a infância vivida, ou a adolescência, a juventude na década de 80, traz-nos à memória muitas séries televisivas, inclusive esta, cantada pelo Sérgio Godinho. Vamos ouvir. Diz-me tu, diz-me lá, quantas árvores há no chão deste jardim, no chão do mundo inteiro. Diz lá, quantas árvores há. Umas com ramo a menos, outras com ramo a mais. Se são todas diferentes, no fundo são todas iguais. Quantas árvores há.
foi a versão integral. Não foi porque eles também, o Sérgio Godinho também adivinhou que nós estamos com o nosso tempo a reduzir-se, não é? Mas ficou aqui aberto o apetite desta árvore dos patafúrdios, não é? Eu lembro-me tão bem deste início, não sei se estão recordados. Estava no Canal 2, não é? Sim, né? E era uma produção da RTP Porto, na altura. Era uma série de bichos que viviam lá então nesta árvore, os bichos que eram os patafúrdios, lembram-se certamente, não é? Que eles eram aves, lá está, ainda dentro da linguagem do zoo, não é? Eram aves, mas estas aves, coitadas, não podiam voar, porque tinham uma barriga tão grande de comer esparguete, que coitadas não podiam voar, e era sempre incrível esta bonecada toda. E se calhar um dia trazemos aqui o Rui das Marionetas da Feira para nos falar desta bonecada. Exatamente, não é? Ele já cá tem vindo várias vezes, porque não? Até porque ele é a pessoa indicada para nos falar tudo isto, não é? E que também, de alguma forma, a mim e certamente às pessoas que viam este programa, víamos animação de qualidade. Animação de qualidade, ao era incrível. Do que hoje se vê, não é? Sim. Séries um bocadinho puxadas, para não dizer bastante, não é? Completamente desajustadas daquilo que nós gostaríamos que fossem. Claro, e além de que os textos eram escritos por Sérgio Godinho, para além da banda sonora maravilhosa, né? Todos os textos eram escritos por Sérgio Godinho. Isto faz parte também de um CD que ele tem só com músicas para a pequenada, não é? Exatamente, chama-se exatamente isso, a Árvore dos Patafúrdios. Muita gente desconhecerá, não é? Este fascínio e este interesse de Sérgio Godinho, não é? Pelos mais novos, mas é um CD, é um álbum que as crianças adoram claro. Mesmo. Além de que têm a oportunidade de ouvir, neste caso, instrumentos orquestrais, muitos deles, que é tão diferente daquelas musiquinhas que ouvimos eletrónicas aí da Carochinha e outras por aí. Olha, para o fim de semana temos aí mais algumas dicas para depois irmos também a um poema. É isso. Ok, vamos às dicas primeiro? Portanto, olha, eu entretanto estive a dar as sugestões aqui da nossa zona, não é? no nosso concelho, e esqueci-me de falar na atividade da nossa biblioteca. A Biblioteca Municipal tem sempre atividades que podem ser consultadas na página da Biblioteca, da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, e no caso a que mais se aproxima, já amanhã, é a atividade de Biblioteca sobre Rodas, contos sobre rodas, aliás, em que a biblioteca se desloca numa carrinha, tal como aqueles tempos daquela. Exato, tu lembras-te, não é? Também como eu. Íamos buscar os livros, depois passados uns dias íamos lá entregá-los. Devolver, a dinâmica é a mesma, a biblioteca tem esse serviço, mas tem paralelamente então esta atividade de contos sobre rodas que podem ser agendados mediante marcação, não é? Neste caso é com as IPSS do concelho. Até à data tinha sido com as escolas que ficam à margem aqui do centro, né, da feira, né? A biblioteca ia então aí pelas escolas, agora vai pelas IPSS contar histórias. E contar histórias, deixem-me dizer que vou eu também no sábado, na livraria mais bela da cidade. Das Letras. Exatamente, às 4 da tarde, que é um hábito que entretanto nós estamos a tentar iniciar. Portanto, fica o convite para aparecerem por lá com a pequenada, não é? Há muita história para contar. Muita história para contar e a anfitriã é maravilhosa, e é às 4. Depois, aqui à volta do concelho, eu sugiro, porque também são atividades gratuitas, as atividades que estão a ser propostas em Espinho no... Espera aí que eu entretanto perdi a atividade de Espinho, que é uma atividade que diz respeito a um festival que está a acontecer, que é o Festinha, e nesta atividade as crianças são convidadas a assistir a curtas-metragens dentro de um autocarro que fica na Alameda 8. Olha, para fantástico. Isso é engraçado. Para isso a única coisa que terão que fazer é também inscrever-se. Marcação prévia, não é? Marcação, sim, é gratuito. Têm que unicamente se inscrever através do evento, da página do Facebook no evento, que é muito fácil vocês acederem. No Serviço Educativo e do Serviço de Cultura e Museologia de Espinho,
é assim que se chama a página, então podem ter todos os dados para inscreverem as vossas crianças nesta atividade que deve ser incrível, assistir a curtas-metragem, mais uma vez espinho, não é? Com a animação, assistir uma curta-metragem num autocarro, certo, e como disse, é gratuita a atividade. Agora eu queria terminar com um poema, não é? Um poema. Então vamos a isso. É um poema de Rui Belo. A criança está completamente imersa na infância. A criança não sabe o que há de fazer da infância. A criança coincide com a infância. A criança deixa-se invadir pela infância como pelo sono. Deixa cair a cabeça e voga na infância. A criança mergulha na infância como no mar. A infância é o elemento da criança, como a água. É o elemento para o próprio peixe, não é? A criança não sabe que pertence à terra. A sabedoria da criança é não saber que morre. A criança morre na adolescência. Se foste criança, diz-me a cor do teu país. Eu te digo que o meu era da cor do bibe e tinha o tamanho de um pau de giz. Naquele tempo, tudo acontecia pela primeira vez. Ainda hoje trago os cheiros no nariz. Senhor, que a minha vida seja permitir a infância, embora nunca mais eu saiba como ela se diz. Este texto belíssimo de Rui Belo. Tal como o nome diz, não é? Do autor, é mesmo belo, não é? Completamente, e creio que nos ilustra bem aquilo que foi a nossa infância, que é também a nossa infância, porque está dentro ainda cá adormecida do nosso coração, e é isso que eu noto depois nas sessões com os adultos, não é? Os adultos às vezes saem com um sorriso orelha a orelha porque têm essa oportunidade de estar junto da criança que um dia foram. Exatamente. Estamos no final deste primeiro Era Uma Vez. Vamos aproveitar para deixar também uma música que tem a ver com isto, com Ramos Rosa, autor do poema. A música original é de Linha da Frente, também desenhos animados com a Catarina e a Teresa Cavalheiro. A montagem é do Francisco Nascimento e é com Linha da Frente que vamos concluir esta edição de hoje, prometendo voltar na próxima quinta-feira e também ao fim de semana com reposição aqui na Rádio Clube da Feira. É isso, obrigada a todos e a ti também. Muito obrigado. E a vocês cá na rádio. Continuem muito bem ligados porque era uma vez.